TRT2 aqui de São Paulo? Eu não, avisa. Ele é de Pindamonhangaba, é de Pinda. Doutor, desculpa, tá ao vivo no Face já, tá bom? E a sala já tá aberta. Ah, tá bom. Eu vou colocar o link dos participantes no chat, caso os senhores precisem mandar para alguém, Me tá? faz um favor, bem. Você consegue mandar para mim pro WhatsApp? Eu vou pedir o seu número aqui no chat, aí o senhor me manda. Aí eu mando para o senhor, tá? Tá bom. Bom, dessa forma, queria dar boa noite a todos os colegas, os internautas que nos acompanham hoje nessa transmissão pelo Zoom e simultaneamente na plataforma do Facebook. E depois a gente vai deixar também o vídeo no YouTube, né? Porque hoje é um dia muito especial para nós aqui de Pindamonhangaba, por dois motivos, né? Primeiro que é a primeira palestra, né? A gente está acostumado nesse tempo de pandemia fazer lives, mas nós vamos fazer hoje uma aula live. É uma aula live porque é uma verdadeira aula hoje. Mas quem vai falar do palestrante já então, o primeiro motivo vai ser esse, que é um grande nome aí do direito desportivo. E o segundo motivo seria que é o primeiro evento da Comissão de Direito Desportivo aqui de nossa subseção, né? Criamos essa comissão sobre a batuta aí de 4 heróis, aí, 4 membros que têm a responsabilidade de estar trazendo eventos e desenvolvendo cada vez mais esse nicho da advocacia que cresce cada dia mais, né? Então, assim, a Comissão de Direito Desportivo de Pindamonhangaba hoje é composta pelo Dr. Márcio José do Amaral, que é o presidente da comissão, também pelo nosso querido Alexandre Alves Costa, hoje residente nos Estados Unidos, mas sempre atuante conosco aqui, e um dos primeiros que eu vi andar de skate. Na época que quase ninguém andava, ele já fazia suas manobras radicais, está nos acompanhando aqui também. Outro que também nos acompanha, o Nelson Nakamura Júnior. Esse é o que carrega o time da OAB aqui de Pinda nas costas aí nos campeonatos da CASP, juntamente com o estreante desse ano, Dr. Wesley Raimundo da Silva. São pessoas que sempre estão envolvidas com o esporte e têm um interesse. E esse ramo da advocacia, o direito desportivo, é um ramo novo em termos, né? O doutor palestrante hoje ele já vai falar já um pouquinho desde o início a história toda do direito desportivo e com muita sapiência, e a gente vai verificar que o direito desportivo hoje ele cresceu muito no Brasil, é um nicho a ser desenvolvido aqui. Aqueles que tiverem vontade, empenho e estudarem, tem um mercado amplo aí, né? Daqui a pouco o nosso doutor Paulo vai falar melhor disso, mas quem vai fazer a apresentação do doutor Paulo vai ser o presidente da nossa Comissão de Direito Desportivo, que nesse momento abre os seus trabalhos através do seu representante mor, o seu presidente, o nosso colega, Dr. Márcio José do Amaral. Ele vai ter todo o apoio da subseção, porque ele veio até nós, ele veio propor a criação da comissão. De imediato eu falei, vai ter todo o apoio, o que você precisar, nós vamos fazer junto, porque nós precisamos de sangue novo
gente com vontade para fazer e acontecer. Doutor Márcio, esteja com a palavra e que seja o primeiro de muitos eventos que ainda faremos pela frente. Muito obrigado, presidente Aziz, meu colega Aziz. Agradeço pelas palavras, agradeço pelo apoio. Desde o início, quando eu lancei a ideia, o doutor Aziz abraçou a ideia dessa comissão e tem dado apoio, bem como a nossa secretaria. Então, eu agradeço por todo o esforço de fazer-se efetivar esta comissão. Agradeço já de pronto, e meus boas noites também ao doutor Paulo Feus, que também aceitou esse convite, tão logo eu o fiz, aceitou de imediato, agradeço mesmo. E, Aziz, só um adendo, eu só não estreiei esse ano, porque, infelizmente, o futebol ficou aí para segundo plano, mas tão logo, no time da OAB, estou dizendo, né? Mas tão logo as coisas se normalizem, com certeza farei parte desse time. Eu vou rapidamente aqui, doutor Paulo, eu peço as mais respeitosas vênias ao senhor, mas eu não posso, eu recebi hoje o currículo do senhor que a Tânia enviou, mas se eu for apresentar esse currículo todo, nós vamos ficar aqui uns 30 minutos aqui só para falar do currículo. Então, peço vênias, eu fiz aqui um compilado aqui, somente para a apresentação do doutor Paulo. Dr. Paulo Feus é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, coordenador do Núcleo de Direito Desportivo da PUC de São Paulo, presidente da Comissão Especial de Direito Desportivo da OAB São Paulo, vice-presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo, diretor da Escola Nacional de Justiça Desportiva do STJD Futebol, onde também atua como auditor do Pleno. O Pleno, para quem não sabe, o Pleno funciona como segunda instância da Justiça Desportiva, da modalidade futebol. No caso do Dr. Paulo Feus, tem uma participação exemplar dentro do tribunal. Doutor Paulo, eu trouxe uns dados aqui da nossa região, só para enfatizar a importância desta nossa comissão, o presidente. O Vale do Paraíba é composto por 36 cidades. Uma população, segundo o censo feito pelo IBGE 2019, um pouco mais de 2.338.000 habitantes. São 13 subsecções da OAB, seis faculdades que têm em suas grades o curso de Direito. Quase todos os 36 municípios contam com pelo menos uma liga de futebol. 4 clubes de futebol em 2020 disputaram algum nível do futebol paulista, alguma divisão do futebol paulista. 2 clubes disputaram o Campeonato Paulista de Futebol Feminino. 3 equipes disputam os campeonatos de futsal do estado, que hoje é dividido, é organizado por 2 entidades de prática desportiva, Federação Paulista de Futsal e a Liga Paulista de Futsal. E uma equipe representa o município do Vale do Paraíba no cenário nacional do vôlei masculino, com grande destaque, inclusive. Por isso tudo, a importância de trazermos esta comissão, que é a primeira comissão das subsecções da OAB na região do Vale do Paraíba, que tem como principal objetivo fomentar o estudo deste ramo, né, deste ramo que é tão apaixonante, né? E, então, tem muito o que fazer, tem muito trabalho nessa nossa região. Doutor Paulo, antes de passar a palavra ao senhor, na busca da conceituação do direito desportivo, conhecimento do direito desportivo, eu separei um conceito deixado pelo maior expoente do direito desportivo pátrio, doutor Álvaro Melo Filho, que faleceu recentemente, há pouco mais de um ano. Na verdade, esse conceito deixado por ele, aos meus ouvidos, soa mais como um poema.
Então, antes de passar a palavra, eu peço aqui licença para ler. Desporto é, sobretudo, e antes de tudo, uma criatura de lei. Na verdade, não há nenhuma atividade humana que congregue tanto o direito como o desporto. Os códigos de justiça desportiva, as regras de jogo, regulamentos de competições, as leis de transferências de atletas, os estatutos e regimentos das entidades desportivas, as regulamentações do doping, as normas de prevenção e punição da violência associadas ao desporto. Enfim, sem essa normatização, o desporto seria caótico e desordenado. A falta de uma regulamentação e de regras para definir quem ganha e quem perde. Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigado pelo aceite do convite da nossa comissão. Eu passo a palavra ao senhor, mas com a seguinte pergunta. Doutor Paulo, o que é o direito desportivo? Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o presidente Aziz pelo trabalho que desenvolve na subsecional de Pinda. Para mim, eu tenho muito orgulho de estar nesse ambiente virtual. Claro que eu preferiria estar em Pindamonhangaba, presencialmente nessa bela cidade que eu gosto muito. E gostaria, presidente, de parabenizá-lo por essa iniciativa de criar a Comissão de Direito Desportivo e convidar o Dr. Márcio José Amaral para assumir essa empreitada. Porque ser presidente de comissão, Dr. Márcio, é uma missão de desenvolver a área junto com o presidente, junto com a entidade. E quando o senhor me convidou e falou assim que eu aceitei de pronto, porque convite da OAB não é convite, é convocação. E nós que temos a ordem no coração, nós sempre atendemos tudo que a ordem nos pede. Eu gosto muito de Pindamonhangaba, gostaria de cumprimentar também aqui, que está entre nós, o desembargador federal do trabalho, Marcelo Freire Gonçalves, que é de Pindamonhangaba, toda semana está em Pinda, ele vem para São Paulo, fica em Pinda, está aqui, eu falei para ele que eu estaria em Pinda virtualmente, ele falou, eu vou participar, porque ele tem Pinda no coração. Aliás, nasceu em Pindamonhangaba. Aliás, a região é muito rica, e vou falar para você, doutor Márcio, presidente da Federação Paulista de Futebol, doutor Reinaldo Carneiro Bastos, é vizinho de vocês aí, é de Taubaté. Então, a região aí está bem cercada, vocês estão bem servidos aí. Então, estava mais que na hora de termos uma comissão, e aí eu parabenizo o senhor e o doutor Aziz aí por essa iniciativa. Bom, vamos lá, né? Primeiro, já partindo para a pergunta que o doutor Márcio me faz e falando para os senhores a respeito dessa área do direito esportivo e como efetivamente nós, advogados, podemos atuar, o doutor Márcio me pergunta o que é o direito desportivo, né? Se eu fosse simplificar para os senhores, o direito esportivo estuda todas as relações jurídicas que envolvem o esporte. E aí parece simples, mas aqui eu começo, então, a tentar traçar para os senhores o que é efetivamente, quais são as relações jurídicas que envolvem o esporte e do que nós estamos falando. O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, foi presidente também da OAB Paulista, Dr. Rubens Aprobato Machado, quando ele presidiu o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ele teve uma frase dele que ficou famosa. Numa entrevista, não me recordo assim o momento exato, mas
ele falou o seguinte: o meu tribunal é mais importante que o Supremo Tribunal Federal. Aí o pessoal deu risada, né? Brincou, é lógico, né? Guardadas as devidas proporções. Ele falou o seguinte: lá no Supremo, os ministros têm que guardar a Constituição. Aqui no STJD, nós guardamos a paixão nacional. A gente cuida da paixão do brasileiro. Quando a gente fala em esporte no Brasil, e toda a nossa legislação, doutor Márcio, doutor Aziz, praticamente ela envolve o futebol. E isso pode ser bom, como também pode ser efetivamente um pouco maléfico, até porque outros esportes acabam pagando caro por leis, por regras que são efetivamente postas para o futebol. Mas o futebol está arraizado na nossa cultura, né? Ele tá de certa forma, ele com certeza é o maior orgulho do brasileiro. Quando nós estamos fora do Brasil, nós somos reconhecidos como futebolistas, mesmo não jogando bola. O nome do rei vem imediatamente. Não foi à toa, né, que o mundo parou para chorar a morte do vice-rei, né, do nosso querido Maradona, nosso vizinho, que, por sua vez, foi um grande futebolista. Então, o futebol ele não envolve paixão só a nível no Brasil, ele envolve paixão mundial. E isso traz para a gente diversas relações jurídicas, né, que vão transcender não só o nosso Estado, as nossas regras do nosso Estado, como também partimos também de regras e conceitos internacionais. Veja bem, a nossa Constituição da República, ela nos traz um capítulo exclusivo da proteção do desporto. O artigo 217 da Constituição, ele vem falar para nós a respeito do desporto a nível nacional. E por que a Constituição foi guardar um capítulo para o desporto? Por que essa importância? Porque o desporto ele foi elencado, né, a nível da nossa Constituição como política pública. Ou seja, ele traz direitos fundamentais, como traz também direitos sociais. E isso é muito importante, porque com base nisso, nós passamos a ter, efetivamente, uma identificação de vários agentes que estão ou sujeitos de uma relação de esporte. Ele é direito fundamental porque ele traz o dever do fomento do Estado. O Estado tem que propiciar o esporte. E o esporte como direito de todos. Então, logo, o esporte é um direito difuso. Eu não tenho um proprietário efetivamente do esporte. Qualquer um de nós temos direito ao esporte. E aqui surge para a gente uma dicotomia muito interessante, porque eu posso ter direito ao esporte em praticar o esporte e posso ter direito ao esporte em curtir o esporte, em apreciar o lazer do esporte. E é isso que a Constituição nos trouxe. Ela me trouxe como direito fundamental e me trouxe como direito social ao incluir o esporte como lazer. Veja, talvez, se nós estivéssemos numa aula de direito de família, e nós estivéssemos falando de sucessão, talvez na ordem de bens, né, na ordem de sucessão, nós estaríamos lá falando quais são os bens que vão ser transmitidos em sucessão. Mas tem um bem que não está lá, mas que talvez seja o bem que o brasileiro mais gosta de transmitir, que é a transmissão do seu clube do coração para o seu filho. Então, quando um pai é corintiano, ele quer que seu filho seja corintiano. Quando um pai é palmeirense, ele quer que seu filho seja palmeirense, e assim por diante. E quando isso não acontece,
ele tem que contar história. Então, quando você encontra um amigo teu, que o cara é palmeirense, e aí o filho dele é corintiano, puxa, mas ele é corintiano, tem que contar a história, e é porque eu trabalhava muito, o irmão da minha esposa estava lá e transformou, ou então o Corinthians ganhava, o Palmeiras perdia, então vem história junto. Isso nos acompanha. A criança nasce, antes, né, a gente aprende, né, que nós temos direitos do nascituro, né? E muitas vezes o feto, né, ele já tem um time escolhido, como se ele soubesse do que nós estamos falando. E ele, já na porta das maternidades, ele está lá já com o time dele do coração estampado. Olha que situação interessante. Então, quando nós colocamos isso, eu tenho direito ao lazer, ao esporte. Então, essa concepção nos traz o que? O esporte como 2 instrumentos. Então, ele traz a obrigação do Estado, então a primeira relação do Estado de trazer essa possibilidade. A segunda relação vem exatamente nas entidades que organizam as modalidades esportivas. O atleta, que eu vou deixar para falar daqui a pouquinho. Os patrocinadores, os treinadores, o torcedor, a mídia. E aí eu posso elencar para os senhores diversas outras relações que acontecem simultaneamente. Quando vocês estão assistindo uma partida de futebol, quando vocês estão assistindo uma partida de basquete, quando vocês estão assistindo uma partida de vôlei, vocês estão vendo diversas relações jurídicas acontecendo naquele momento. Porque para ter o nome estampado numa camisa, existia um contrato. Para ter uma partida de futebol, existia um regulamento. Para ter um regulamento, existia uma federação, uma associação, e assim sucessivamente. Sem falar naquela figura importantíssima que é o personagem, o sujeito, o atleta. E aí a nossa Constituição garante 2 tipos, né, de atleta: o atleta profissional e o atleta não profissional. O atleta profissional de alto rendimento, que eu tenho que ter esse detalhamento, é aquele atleta que ele participa da competição, é o chamado atleta de alto rendimento. Ele pode ser profissional ou não profissional. O que é ser profissional? A nossa legislação 9.615, 98, a Lei Pelé, ela fala o seguinte: é profissional o atleta que tiver um contrato de trabalho. Não é profissional aquele que não tem contrato de trabalho. O atleta que tem contrato de trabalho, ele vai ser regido por uma norma especial de trabalho. Ele vai ter um contrato especial de trabalho. Daqui a pouquinho nós vamos falar dele. Esses casos que de vez em quando são lá levados lá para o desembargador Marcelo Freire Gonçalves julgar, né? Mas esses casos são a relação efetiva de trabalho. Mas a Constituição, ela nos traz outros elementos. Ela nos traz a possibilidade da autonomia, porque, veja, o Estado fomenta, o que significa dizer que o Estado tem que propiciar, mas o Estado não pode interferir. Até porque as entidades de prática desportiva, as entidades de organização de esportes, elas possuem autonomia. O que é essa autonomia? Elas podem gerir como se bem entendem, podem se organizar da melhor forma. E elas se organizam de que forma? Elas se organizam de acordo com as suas regras, das suas modalidades. E aqui entra, doutor Márcio, o que o senhor me pediu para falar, da chamada lex esportiva. O que é essa lex esportiva? São as regras internacionais do esporte. É claro que, se eu sou um atleta e eu vou participar de uma competição, eu não quero participar de uma competição só da minha rua. Eu quero participar da competição do meu bairro. Eu quero participar da competição da minha cidade, do meu estado.
do meu país, do mundo. Eu quero ser o melhor do mundo. Eu quero ganhar o mundo. E a gente só não tem competição interplanetária porque a gente não sabe se tem vida em outros planetas, senão a gente estaria competindo também. A gente ia querer falar que o brasileiro é o melhor jogador de futebol de todos os planetas. E não só do mundo. Então, essas regras de competição, elas têm que traçar uma regra numa modalidade. Não tem como essa modalidade ter uma regra no Brasil, uma regra na China, uma regra no Japão, uma regra nos Estados Unidos. Então, essas modalidades, são criadas por federações internacionais que, de certa forma, elas criam regras. E conforme ela ser titular de uma competição importante, lhe dá um poder maior, como é o caso da FIFA com o futebol, como é o caso do Comitê Olímpico Internacional com as Olimpíadas, como é o caso de outras modalidades esportivas que tem a FIA com o automobilismo e assim por diante. Então, as regras transcendem efetivamente de fora para dentro. E como é que isso é compatibilizado com o nosso sistema jurídico? A nossa Lei Geral do Esporte, a Lei Pelé, ela admite, logo nos seus primeiros artigos, ela fala o seguinte: o esporte é formado por regras nacionais e internacionais da modalidade. O que significa dizer, essas regras internacionais, elas compõem efetivamente o ordenamento jurídico esportivo, chamado sistema esportivo. Então, se eu estiver falando do voleibol, eu tenho as regras da Federação Internacional do Voleibol, tenho o voleibol, as regras nacionais e assim por diante. Vamos dar um exemplo prático da Federação Internacional do Voleibol. O voleibol foi um dos primeiros modalidades esportivas do mundo que aceitaram a possibilidade do atleta trans. Então, nós temos hoje, dentro, por exemplo, no voleibol, a possibilidade da aceitação da atleta trans. E ela participa como se mulher fosse. Então, é o caso, por exemplo, da jogadora Tiffany, que joga voleibol. Né? Essa regra ela foi autorizada mundialmente. Não é uma autorização para o time de Bauru, é uma autorização para o mundo. Olha como funciona a autonomia esportiva. E olha como funciona a regra internacional. Infelizmente, aqui no estado de São Paulo, existe um processo legislativo na Assembleia de um projeto de lei, eu não me recordo agora o nome do deputado, mas uma lei que proíbe, por exemplo, o atleta trans de participar de competição de alto rendimento no estado de São Paulo. Olha que aberração nós estamos vivendo. Primeiro, a lei é inconstitucional por todos os sentidos, mas do mundo esportivo ela também é. E do mundo esportivo, se eu não fosse nem falar de Constituição, eu estaria falando para os senhores de uma ineficácia. Porque como é que uma lei de um determinado estado poderia impedir uma regra de um determinado tipo de atleta que pode jogar no mundo inteiro? Então, para vocês verem que Travou o vídeo a conexão do Dr. Paulo. Dá um minutinho para ver se ele volta, doutor. Acontece, esses são os problemas da tecnologia, né? Acontece, Marcos. Tranquilo. Aproveitando essa pausa, e o doutor estava justamente falando da Tiffany, o primeiro evento de 2021 nós vamos fazer será uma live com a doutora Maria Gabriela,
que ela escreveu um artigo sobre a violência contra a mulher e a autonomia do esporte. E é um artigo muito interessante, foi publicado no Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, que traz a legislação, faz uma comparação com a legislação argentina, que os clubes argentinos, doutor Aziz, olha só que interessante, os clubes argentinos, os contratos com seus atletas, há uma cláusula que se o jogador praticar um ato violento contra uma mulher, ele terá o contrato rescindido. E a doutora Maria Gabriela, além desse artigo, ela entrevistou, ela fez uma live recentemente com a Tiffany, abordando justamente este assunto da trans no esporte. E foi abordado justamente acerca dessa lei. E eu tenho em mente trazer a Tiffany também para o debate na nossa comissão, porque é um assunto extremamente importante, extremamente delicado, mas que precisa ser objeto de debate. Nós precisamos trazer esse assunto para a sociedade. Eu vou... É só marcar a data, você vê se faz o contato e a gente já agenda já no início do ano, se for o caso. Eu queria aproveitar aqui também, na hora que voltar, na verdade, caiu de vez a conexão agora do Dr. Paulo, né? Mas a hora que ele retomar, queria que antes dele retomar, o Dr. Marcelo Freire desse boa noite aí quem está acompanhando, né? Depois, se possível também, né? Da mesma forma, nós temos também lá depois o nosso membro aí da comissão, Dr. Alexandre Alves Costa, que também está nos acompanhando aí, né? Voltou, doutor Paulo. Está conectando. À vontade, doutor Paulo. Doutor Paulo, eu aproveitei essa queda do senhor para anunciar que eu vou trazer a Tiffany para um debate acerca dessa questão, que é muito importante nós trazermos esse assunto para a sociedade de modo geral. Continue, doutor Paulo, por favor. Vamos lá, eu não sei onde é que vocês pararam, porque eu fui falando e eu só percebi que eu caí depois de um certo tempo, que eu vi que minha tela, eu parei com uma mão assim, que eu estava congelado. Eu falei, ué... O senhor estava falando justamente da questão da transexualidade no esporte, e essa lei que é inconstitucional, a lei estadual, que está em trâmite na Assembleia. Então, o que nós temos... Doutor Paulo, só me permita, eu falei que o doutor Marcelo ia dar uma boa noite quando o senhor retornasse, mas antes das considerações finais, se ele quiser dar uma boa noite também, se o senhor me permitir depois. Claro, desembargador Marcelo, por favor. Será uma grande honra ele dar uma boa noite nessa noite especial para nós. Pode ser no final. Pode ser no final. Então, daqui a pouquinho ele fala conosco. Bom, vamos lá. Então, voltando à questão que eu estava colocando para os senhores, vocês imaginem que se nós temos uma legislação, eu não vou nem entrar no aspecto constitucional da dignidade da pessoa humana, não vou entrar em aspecto... Só na questão técnica esportiva, como que eu poderia considerar uma lei estadual que interferisse numa regra internacional das modalidades esportivas? Quer dizer, eu tenho que ter essa compatibilidade. Eu não posso admitir, por exemplo, que um determinado esporte uma determinada cidade tenha uma regra diferenciada de atletas
para as mesmas modalidades. Então, uma lei como essa não poderia nem existir. Não estou nem falando da parte constitucional. A parte constitucional poderia ficar aqui a noite toda trazendo várias hipóteses, até o próprio princípio da autonomia desportiva e o direito ao esporte, né? Porque o direito ao esporte previsto no caput do artigo 217 pertence a todos. Então, não posso ter uma lei que proíba alguém de praticar ou não esporte. Então, além de outros critérios preconceituosos que a própria lei, que os senhores podem imaginar por si só. Inclusive, como presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB, junto com outras comissões, já até fizemos uma nota de repúdio, né, que foi devidamente avalizada pelo presidente Caio a respeito desse projeto de lei. Nessa questão que a gente, de certa forma, passa aí para os senhores, ela passa para a gente aqui uma questão muito interessante no que diz respeito que o esporte, então, ele passa a ter uma conduta dessa relação de normas internacionais e nacionais. E eu tenho que buscar um equilíbrio disso. É claro que em alguns momentos se discute soberania, em alguns momentos se discute se estaria ou não uma interferência de uma modalidade no esporte. Essa discussão veio muito à tona quando nós fomos ter a Copa do Mundo, né? Então, nós tínhamos a Lei Geral da Copa, que era uma série de negociações ou imposições, como os senhores quiserem falar, a respeito para o acontecimento da Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, a FIFA exigiu algumas questões, isso foram colocadas em lei. Então, nós tivemos uma lei que perdurou durante a Copa do Mundo. Essas questões foram necessárias, por quê? Porque, na verdade, a FIFA ela padroniza a competição. E quanto mais forte é a entidade com a competição, ela consegue realmente impor. Todo mundo falou da Lei Geral da Copa, mas poucas pessoas falaram da Lei do Ato Olímpico. A Lei do Ato Olímpico, o COI, eu brinco, o COI foi mais astuto que a FIFA, porque a FIFA só exigiu a lei depois de aprovada e que ela tivesse em vigor próxima à Copa do Mundo. O COI exige para que a cidade participe da escolha, a lei já tem que estar pronta. Então, se vocês buscarem a lei do ato olímpico, vocês vão ver que é uma lei que começa assim, essa lei só vale se a cidade do Rio de Janeiro fosse aprovada, né? Quer dizer, que se ela não for, a lei está fora. Quer dizer, então já temos aí uma... Quando é que nós temos isso? Quando essa questão se torna importante, quando aquela competição ela agrega muito, ela traz muito mais para aquela cidade do que uma simples competição esportiva. Ela traz negócios, ela traz pessoas, ela traz um turismo e ela traz desenvolvimento, né? Se vocês pararem para pensar, claro que se comenta muito com a questão da Copa, dos preços dos estádios, realmente ninguém é a favor da corrupção, mas se vocês forem pensar, nós tivemos grande parte de desenvolvimentos regionais. Os aeroportos no Brasil melhoraram. Nós tivemos algumas arenas que foram muito bem feitas. Se você pegar a cidade de São Paulo, realmente, o estádio Itaquera é uma prova disso. Veja, para o estádio lá ter em Itaquera, nós tivemos metrô, nós tivemos vias públicas, hospital. Quer dizer, nós levamos uma urbanização onde efetivamente era carente. Então, a Copa do Mundo deixou legados positivos, deixou legados negativos. Talvez o mais negativo deles tenha sido o 7-1, que ninguém até hoje consegue esquecer. Mas, brincadeiras à parte, então a lei esportiva é isso, ela é essa relação de normas que vêm internacionais para, efetivamente, para as regras nacionais, e elas estão compatibilizadas dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro do nosso ordenamento técnico. Um outro ponto interessante a ser falado é no que diz respeito a um ponto direto da Constituição,
que é uma criação efetivamente brasileira, que é o que nós chamamos de justiça desportiva. O que é a justiça desportiva? A justiça desportiva, ela é quem a Constituição Federal elegeu para apreciar as relações que envolvem as competições e disciplina esportiva. Ela é a única exceção constitucional do direito de ação. O direito de ação é aquele que é por nós muito prezado para o contexto do Estado Democrático de Direito. Mas a justiça desportiva é a única que pode apreciar a demanda do esporte antes mesmo do poder judiciário. Nós tivemos aí uma situação interessante, né, que envolveu recentemente, até por conta do Covid, o jogo Flamengo e Palmeiras, aonde efetivamente nós tínhamos lá uma decisão da Justiça Desportiva, aonde autorizava o jogo, e uma decisão da Justiça do Trabalho, aonde impedia o jogo. Acabou se resolvendo, né, por da própria Justiça do Trabalho, que declarou a incompetência do magistrado lá do Rio de Janeiro para proferir a decisão, mas nós teríamos aí uma colisão de julgamentos. Quer dizer, será que o juiz do trabalho poderia impedir uma partida de se realizar? Ele pode garantir o trabalhador, isso é verdade, mas ele não pode impedir uma partida de futebol. Até porque a competência para julgamento dessas questões pertence à justiça desportiva. E como é que a justiça desportiva ela é delineada no nosso país? Ela é delineada no sentido de termos hoje uma justiça antidopagem, uma justiça única, que é gerida efetivamente pelo Estado, pela Secretaria de Esportes, aonde nós temos o quê? Um tribunal único que julga só doping, somente os casos de doping, de todas as modalidades. Então, esse tribunal antidopagem, então, se eu tiver doping no basquete, é o tribunal antidopagem. Se tiver doping no futebol, é o tribunal antidopagem. No que diz respeito aos demais julgamentos, nós estamos julgando por modalidade, o que significa que cada modalidade, na sua organização, possui uma forma de justiça desportiva, o que significa dizer, o futebol tem a sua, o basquete tem a dele, o vôlei tem a dele, e assim por diante. Formada a nível nacional naquilo que a gente chama de Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e nas federações locais, naquilo que a gente chama de Tribunal de Justiça Desportiva. Aos tribunais de justiça desportiva competem julgar os casos aonde envolvam as competições estaduais. Então, eles são originariamente competentes para julgar os casos das competições estaduais. Então, por exemplo, se eu fosse falar do futebol, o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, ele julga os casos do Campeonato Paulista, Série A1, A2, A3, Segunda Divisão, Sub-17, feminino, tudo que for competição regional paulista, é esse tribunal que julga. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ele julga nas suas comissões disciplinares as competições nacionais e no seu formato pleno ele julga em segunda instância as competições nacionais e em terceira instância as competições estaduais. Então, o que significa dizer que um julgamento, por exemplo, de uma comissão disciplinar do Tribunal de Justiça da Federação para o Futebol, do TJD, aqui. E, se não satisfeito, pode-se recorrer ao pleno do Superior Tribunal de Justiça do Futebol. Então, nesse caso. Então, os STJDs, eles são a última instância
desportiva a nível nacional. Em alguns momentos, em duas instâncias das competições nacionais, e quando a competição é estadual, ele funciona como terceira instância, efetivamente. E é interessante, eu estou falando isso, porque os advogados têm participação especial nesses tribunais. Por quê? Presidente Aziz, como é que são formados esses tribunais? Eles são formados por 9 membros, nos plenos, tanto do STJD, quanto no pleno dos TJDs. A entidade de organização do esporte indica 2 membros. O sindicato dos atletas indicam 2 membros. Os clubes indicam 2 membros. Estamos falando, já temos 6. Os árbitros indicam 1 membro, 7. E a sociedade indicam 2 membros. Quem representa a sociedade? A Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil que indica 2 membros para todos os superiores tribunais de justiça desportiva em todas as modalidades no Brasil. Por exemplo, a subseção São Paulo, presidente Caio, que indica 2 membros para cada TJD de cada modalidade esportiva a nível regional. E aqui eu gosto de frisar isso. O presidente Caio tem um respeito muito grande pela Comissão Especial de Direito Esportivo e ele não indica ninguém sem passar pela comissão. Normalmente, o presidente Caio nos escuta, é uma prerrogativa dele. Ele não precisava fazer isso. Eu gosto de deixar isso bem claro. Às vezes a pessoa fala, ele tem obrigação. Não tem obrigação nenhuma. O presidente Caio não tem obrigação de perguntar para a comissão quem ele quer indicar. É uma atribuição do presidente. Uma das suas milhares de responsabilidades é essa. Mas o presidente Caio, de forma muito democrática, ele pergunta para a comissão: comissão, você tem alguém para indicar? Então, a comissão indica. Né? A comissão acaba indicando membros para a justiça desportiva, desde o futebol a qualquer outra modalidade. Né? A gente acaba indicando 2 membros. Quem são os membros que podem ser indicados? Aqueles que têm notório saber jurídico, né? que têm o conhecimento efetivamente do direito esportivo. É claro que a justiça desportiva ela não é privativa de advogados. Né? Na verdade, só não podem estar lá hoje, não por determinação da lei, mas sim da própria carreira, os magistrados e membros do Ministério Público. Aí, decisão do CNJ já foi desse. Antigamente podia, hoje não pode mais. Mas na justiça esportiva você tem advogado, você tem delegado, tem bacharel em direito, enfim, você não precisa ser advogado. Mas, quando a indicação é da OAB, nós só indicamos advogado. Né? Não seria razoável a OAB indicar outra carreira, até porque vem o advogado para essa situação. É claro que a maioria dos tribunais, todos são advogados. Né? Todos são advogados. Então, eu estou colocando isso para os senhores para vocês entenderem o seguinte: olha, a justiça esportiva ela vai julgar os casos relativos ao esporte. Então, hoje o mercado de direito desportivo para o advogado, e aí eu indo já para finalizar com vocês, para não ser uma palestra cansativa, e eu vou voltar aqui quantas vezes o Márcio me chamar, não só para falar, mas para ouvir, que eu gosto mais de ouvir do que de falar. Então, eu vou dizer para vocês, o mercado de direito esportivo hoje é bastante extenso. Por quê? Porque a matéria de direito esportivo, e agora respondendo à pergunta do Márcio, junto com a atribuição da carreira para o advogado, como eu tenho diversas relações que acontecem simultaneamente, o direito desportivo ele trata dessas diversas relações. Então, ele trata da relação de patrocínio, então é um contrato. Ele trata da relação empregado-clube, contrato de trabalho especial, direito de trabalho.
Ele trata dos julgamentos da justiça desportiva. Direito, eu tenho que saber as regras, efetivamente, da competição, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a relação tributária especial desportiva. Enfim, todas essas relações, elas possuem diretamente a obrigatoriedade, a necessidade de ter um advogado especializado, de ter um advogado que entenda daquilo. Não dá hoje, numa atividade tão profissional que é o esporte, e aí sim eu recaio ao futebol, que eu não posso admitir hoje que eu não tenha um advogado especializado que entenda do sistema de esporte como um todo. Porque vocês imaginem o seguinte, vocês imaginem se eu chamo um advogado, eu vou pegar um exemplo de fácil percepção. Hoje, uma das arenas mais lindas do Brasil, é uma aqui perto da minha casa, a Allianz Arena, que é a arena do Palmeiras, e ela leva o nome de uma seguradora, chama Allianz Arena. Isso chama-se um contrato de name rights, né? Um contrato de patrocínio por anos. Aliás, o Palmeiras já tinha contrato de name rights há muito tempo atrás. O antigo estádio do Palmeiras chamava Palestra Itália, que era também conhecido como Parque Antártica. Por quê? Porque a Antártica financiou a construção daquele estádio, doou terreno, uma parte do terreno, e ele levava o nome de Parque Antártica. Essa relação jurídica que envolve, por exemplo, hoje, o Allianz com o estádio, é uma relação civil, um contrato, que tem lá obrigações, por exemplo, de ter quanto dos jogos do Palmeiras serem lá, um exemplo. Palmeiras não pode mandar jogo em outro lugar, tem que jogar lá. E tem um contrato. Mas imagine o seguinte, que lá no STJD nós damos uma punição que o Palmeiras venha a perder, entre aspas, o mando de campo. O que significaria dizer que ele não ia poder jogar 2, 3 partidas no estádio. Como é que fica essa relação contratual? Ah, vai ter multa? Como multa? Pode a justiça desportiva fazer? Pode. E o contrato está sujeito a isso? Está sujeito a isso. Então, quem faz esse contrato tem que conhecer o direito desportivo, porque ele vai ter um impacto diretamente tratado nessa relação. Então, esse é um exemplo, só fictício que eu estou dando para os senhores, né? Um fato fictício, não existe, mas, enfim, só para que a gente possa imaginar e saber a dimensão do que nós estamos tratando. Então, hoje, o esporte, nós temos o torcedor, que hoje está privado, né, de ir aos estádios. Eles estão privados de ir aos estádios. Está privado por uma questão de segurança e vida, né? Eu não posso aglomerar pessoas dentro de um sistema pandêmico como nós estamos hoje, né? Então, os torcedores não estão no estádio. E aí, olha que interessante, para a volta da atividade econômica, nós tivemos uma participação de vários entes que foram verificar protocolo de saúde, controle, forma, o atleta tem que seguir, tem que fazer medição, tem que fazer teste, tem que fazer, até porque para poder voltar efetivamente em segurança. Então, o esporte tem diversas relações jurídicas. Essas relações jurídicas permitem hoje os advogados participarem, e aí vem a importância da comissão criada pelo Dr. Aziz e dando autonomia para o Dr. Márcio exercer, ele e a equipe, porque eles têm tanto assunto para discutir, doutor Assis, mas tanto assunto para discutir, que às vezes as pessoas acham que o direito esportivo só se discute aquele jogo, aquela relação do VAR, se o VAR acertou, o VAR errou. Não é. Hoje nós temos milhares de possibilidades de relações jurídicas a serem entrubadas, que vêm desde normas internacionais, determinadas essa lei esportiva, a nosso conjunto probatório da Constituição Federal, a Lei Pelé, contratos, regulamento de competição, e que vai se debater efetivamente em universo
entre justiça desportiva, justiça do trabalho, muitas vezes justiça civil, sistema de arbitragem. Nenhum outro sistema de atividade econômica utiliza tanto da arbitragem quanto o sistema do esporte. E pior, o sistema para arbitragem para o esporte funciona perfeitamente, até porque as entidades de organização de esportes aderem e efetivamente elas fazem cumprir as suas decisões. Então, é muito interessante e o campo é muito largo, muito elástico. Eu precisaria ficar aqui com os senhores aí uma semana falando sem parar para falar todos os detalhezinhos, mas eu achei que a gente pode dar aqui uma pincelada, fica fácil aí para aqueles que não conhecem e aqueles que quiserem conhecer. O Dr. Márcio vai estar aí para trazer para a subseção de Pindamonhangaba tudo que tiver de mais atual no direito esportivo brasileiro e internacional. E com o nosso apoio, como pessoa, como advogado, de todas, doutor Márcio, eu vou reparar aqui, de todas as qualificações que o senhor fez, o senhor esqueceu de uma, que talvez não precisaria fazer nenhuma outra. Bastava uma, o senhor falar que eu era advogado. O restante a gente agrega. E faltou, só falar, doutor Paulo Feus, advogado, para mim bastava, não precisava de mais nada. Mas, enfim, eu acho que eu tenho certeza que a OAB de Pinda vai dar exemplo e vai mostrar aí um trabalho maravilhoso, e eu me sinto honrado de estar inaugurando aí a primeira palestra da OAB de Pinda, e eu espero que o ano que vem, já em modelo presencial, eu volte. E volto junto aí para ficar até me hospedar na casa do Marcelo Freire Gonçalves, que está aqui, que ele sempre me convida para vir na casa dele em Pinda. Eu vou esperar, agora vou ter motivo que eu vou vir frequentar a Comissão de Direito Esportivo de Pindamonhangaba. Agradeço a todos vocês, espero ter correspondido às expectativas e agradeço aí a honra de estar com vocês aqui. Muito obrigado. Doutor Paulo, eu confesso que eu não pensei em outro nome, para fazer essa primeira atividade. Deixa eu só acrescer uma informação, o senhor deu uma passada aí pela Justiça Desportiva, da composição das comissões disciplinares do Pleno. Eu, enquanto auditor da primeira comissão disciplinar do TJD do Futsal, de São Paulo, eu me sinto na obrigação de dizer, a Justiça Desportiva nunca teve tão evidência como hoje. A cada jogador que toma um cartão vermelho, a cada falta ou jogada violenta, os noticiários têm dado um destaque, os noticiários televisivos têm dado um destaque às sessões de julgamento. Mas o que poucas pessoas sabem, que a atividade do advogado enquanto auditor ou procurador, seja nas comissões disciplinares ou no Pleno, ela efetivamente nós cumprimos com a função social do advogado, haja vista que essas funções não são remuneradas. Então, por amor ao desporto. Então, eu faço, e ao direito, né? Fazer valer o direito no desporto. Então, eu faço questão de deixar esse adendo aí, só para informação. Doutor Aziz? Pois bem, eu tenho alguns questionamentos aqui para fazer, rapidinho, mas antes, se o doutor Marcelo Freire Gonçalves pudesse dar uma boa noite para todos aqui de Pindamonhangaba, né? A gente ficaria contente em ouvi-lo. Ele estava com um problema no áudio dele lá, não sei se ele está conseguindo falar. Marcelo, melhor, conseguiu ajustar aí? Está com o microfone fechado, pelo que parece aqui. Estão me ouvindo agora? Ah, agora sim. Obrigado, parabéns, Paulo, pela brilhante palestra. Nós sempre aprendemos muito com você. Você é uma pessoa que
o direito desportivo sempre deve muito. E a oportunidade que Pinda está conhecendo regras novas de um ramo que está cada vez mais florescente. Um abraço ao presidente Aziz, ao Dr. Márcio, e espero logo, logo conversarmos presencialmente. Vai ser muito agradável. Tá ok? Um abraço grande a todos e obrigado pelo gentil convite. Obrigado o senhor, doutor Marcelo. Da próxima vez, assim que passar tudo isso, esperamos estar presencialmente todos nós reunidos, né? Bom, deixa eu fazer... já que estamos falando de direito desportivo, eu queria falar de um estatuto que não é muito lá obedecido, né? Que é o Estatuto do Torcedor. Queria que o doutor Paulo Sérgio tecesse alguma coisa sobre o Estatuto do Torcedor, doutor Paulo Sérgio. Vamos lá. O que é o Estatuto do Torcedor? O Estatuto do Torcedor é uma derivação do Código de Defesa do Consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor é uma lei geral de consumo e existem algumas atividades que possuem leis próprias. Por exemplo, a saúde tem lá um regulamento, uma lei dos planos de saúde, e o esporte tem o Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor ele trouxe várias mudanças ele foi feito para o futebol, na verdade, mas ele vale para todas as modalidades. E, na verdade, ali ele disciplina quem é torcedor, talvez um conceito muito elástico, porque qualquer um de nós somos torcedores, independente de termos celebrados ou não uma relação jurídica, uma relação comercial, né, efetivamente ter comprado alguma coisa, ter feito, basta eu alegar, e, aliás, sem qualquer discriminação, o que significa dizer que eu posso me declarar torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, indiscriminadamente, se eu quiser demandar uma ação, cada uma delas como torcedor de uma determinada agremiação, isso não efetivamente elas têm aí uma formatação que permite. Então, essa é a primeira derivação. Segundo, o Estatuto do Torcedor trouxe várias mudanças positivas. A primeira delas é no próprio dia de jogo, né? Hoje, os estádios, por exemplo, têm plano de ação, que obriga o Estado, a Polícia Militar, PROCONs e torcidas, e todo mundo a coordenar a atividade, até porque nós temos vários interesses ali que estão se realizando. Uma das mudanças efetivas que se trouxe do Estatuto do Torcedor também foi com a própria Justiça Desportiva. Ele obrigou a Justiça Desportiva a os seus processos serem públicos. Então, hoje, todos os julgados da Justiça Desportiva são públicos, as pessoas podem ter acesso. Por exemplo, no futebol, o STJD do futebol transmite ao vivo todas as sessões. Qualquer pessoa pode assistir, basta entrar no site do STJD, assiste a sessão. Então, todo dia tem lá uma das comissões julgando, às quintas-feiras, a cada 15 dias, o pleno do STJD julga, na próxima quinta, acho que vai ser a última sessão antes do Natal, aí, efetivamente, nós vamos participar. Quem quiser assistir, a partir das 11 horas, está lá no site do STJD, e assim por diante. Então, o Estatuto do Torcedor ele tem essa característica. Agora, o Estatuto do Torcedor trouxe uma característica que é muito interessante, muito peculiar, que ele é o primeiro estatuto, a primeira legislação a exigir a boa-fé das partes, porque ele pune a má-fé. Ele pune a má-fé do mal dirigente, do mal da má equipe, e pune o mal torcedor, porque ele traz um aspecto penal para aquele torcedor que efetivamente causar efeitos ruins na competição, como violência, brigas, preconceito, abusos. Então, de certa forma, o Estatuto do Torcedor trouxe um avanço muito grande para o esporte nacional e algumas situações acabaram mudando realmente aí dentro do conceito daquilo que efetivamente ocorria dentro da atividade esportiva, doutor Aziz.
Não sei se eu respondo, se atendo às suas expectativas, mas, resumidamente, é isso que eu poderia falar do Estatuto do Torcedor. Não, é isso mesmo. Deixa eu só falar que quem está nos acompanhando aqui é o doutor Oswaldo Araújo, lá de Cachoeira Paulista, a doutora Neuza Maria Lourdes, aqui de Taubaté, também, doutor Julielton Modesto Botelho está dando boa noite, está falando aqui uma excelente explanação. E a doutora Renata Costa também está falando que está acompanhando com muito entusiasmo e aprendendo muito. O nosso membro da comissão, doutor Alexandre, ele está fazendo uma pergunta aqui. A pergunta dele é a seguinte: grande parte das entidades desportivas constam em seus estatutos a previsão de câmaras arbitrais antes do acesso à justiça. Isso não constitui negação ao acesso à justiça? Vamos lá. O nosso sistema hoje pátrio, né, constitucional, admite a arbitragem já como jurisdição. Inclusive, o sistema de arbitragem já é considerado um sistema jurisdicional. É uma jurisdição privada que, muito embora não esteja previsto no artigo 92 da Constituição Federal, o STJ já julga e falando o seguinte: olha, tem nomeação, tem cláusula de arbitragem, ela é jurisdicional, o que, de certa forma, leva para as câmaras de arbitragem a possibilidade. Em que casos você pode ir para a Câmara de Arbitragem? Tudo o que nós chamamos de bens reais disponíveis. Então, os estatutos das entidades, algumas delas, por exemplo, CBF, o COB e outras, realmente prescrevem câmaras de arbitragem para debate de polêmicas que envolvem efetivamente o esporte, com exceção, e aí um ponto interessante, com exceção daquilo que é matéria da justiça desportiva. Aquilo que é matéria da justiça desportiva não pode ir para arbitragem. Tem previsão expressa na Lei Pelé, no artigo 90C da 9.615, que traz expressamente que as matérias da justiça desportiva não podem ser objeto de arbitragem a nível nacional. Fora do Brasil acaba ocorrendo. Então, você vai até o Tribunal Arbitral do Esporte. Essas câmaras arbitrais indicadas pelas federações e confederações, elas servem para regulamentar as relações que envolvem efetivamente os seus entes. Então, não seria uma negativa efetivamente ao acesso ao judiciário, uma vez que estariam nas matérias disciplinadas daquilo que eu posso eleger câmara de arbitragem. Mas, por exemplo, se eu tiver que estabelecer uma relação, buscar uma responsabilidade criminal, não é numa Câmara de Arbitragem, nem na Justiça Desportiva. Eu vou no Poder Judiciário, que é ele que é competente para apreciar esse tipo de demanda. As relações de trabalho, aí entraria num ponto interessante, porque aí, até antes da reforma trabalhista, não se falava nos contratos de trabalho a possibilidade de discussão em Câmara de Arbitragem, até porque o Tribunal Superior do Trabalho já tinha definido que não cabia discussões de contrato de trabalho dentro do contexto, efetivamente, do sistema de arbitragem. Porém, com a reforma trabalhista, estabeleceu-se que contratos de trabalho que salários acima de, não chega a dar 12, um pouquinho mais de 11, alguma coisa, a gente fala 12 mil, podem se socorrer do sistema de arbitragem, né? Tem que ter a cláusula compromissória. Essa questão pode envolver efetivamente o esporte? Pode envolver efetivamente o esporte. Por quê? Porque eu posso ter um contrato de trabalho de um determinado atleta que ganha acima de 12 mil. Claro que nós estamos falando de uma faixa pequena. A gente está acostumado a ver na televisão os atletas que ganham salários maravilhosos. Mas isso nós estamos falando de 3%, 4% efetivamente dos atletas que envolvem efetivamente a nível nacional. O que significa dizer que quem estiver abaixo disso não vai poder estar
aí no sistema de arbitragem. Então, a meu ver, a cláusula compromissória prevista nos estatutos não agride aí o sistema jurisdicional, simplesmente elege aquilo que a nossa legislação já prescreve. E o Supremo Tribunal Federal já julgou como constitucional a lei de arbitragem. Acho que é isso. Não sei se respondi, doutor Alexandre, agradeço a pergunta, mas basicamente é isso. Aproveitando o gancho aqui da pergunta dele, já que o senhor entrou no ramo aí do direito trabalhista, a gente acompanhou recentemente alguns jogadores entrarem na Justiça do Trabalho, né? Entrando com ação trabalhista, cobrando horas extras e também por ter trabalhado aos finais de semana. Queria que o senhor, se pudesse, colocar... Aí é uma complexidade, né? Porque, veja bem, e aí eu posso, Marcelo Freire, para dar a opinião dele também. Porque, na verdade, aqui é o seguinte, o sistema trabalhista nacional prescreve ao trabalhador direitos fundamentais, direitos que são chamados indisponíveis, né? No que diz respeito à jornada de trabalho, a ter pelo menos aí um domingo ao mês de descanso, adicional noturno e assim por diante. Algo que todos nós conhecemos aí, acho que o brasileiro já conhece os seus direitos, independente até mesmo de fazer direito, né? Acho que hoje o direito do trabalho está muito bem ligado, graças a uma justiça que eu vou dizer para os senhores uma coisa, se existe uma justiça que funciona no Brasil, é a justiça do trabalho. E é fácil saber disso. Quando o empresariado teme uma justiça, quando algum deputado quer extinguir alguma justiça, você pode ter certeza que é porque ela está funcionando. E é porque, efetivamente, se faz o que tem que ser feito mesmo. O futebol, o esporte é diferente. Nós estamos no contrato, a Lei Pelé traz o contrato especial de trabalho. E aí, alguns juízes acabam não querendo aplicar a Lei Pelé. Nós chamamos aqui o sistema de vaso comunicante, o que significa dizer, para o contrato do atleta profissional, eu tenho que aplicar duas legislações. Eu vou ter que aplicar a 9.615, que é o contrato especial de trabalho, e, quando ela não disciplinar, eu vou buscar efetivamente na CLT. Então, quando isso acontece, você tem discussões como essa. Então, por exemplo, assim, o atleta trabalha de domingo. Mas tudo bem, mas se ele não jogar de domingo, ele vai jogar quando? Que dia que são os jogos? É domingo. Né? Então, a lei traz essa possibilidade, essa excepcionalidade. É claro que o atleta ele vai ter direito a férias, só que as férias dele não é igual às férias comuns. Eles vão tirar férias coletivamente, não dá para tirar férias, tira férias em janeiro, outra em fevereiro, no meio da competição. Né? Então, nós temos aí uma situação. E tem uma série de detalhes, o atleta tem que se manter ativo, até porque a vida dele de ser alto rendimento é muito complexa, às vezes, porque, na verdade, imagine o seguinte, o atleta ele sai do alto rendimento muito rápido. Nós, por exemplo, na área jurídica, na advocacia, a gente vai ficando, quanto mais velho nós vamos ficando, nós vamos tendo maior respeitabilidade. Né? Tanto é que é uma das poucas carreiras que você não tem um preconceito ao idoso, efetivamente na advocacia, na área jurídica. Por quê? Porque a respeitabilidade, o amadurecimento, a experiência, ela vem com o tempo. No esporte, é exatamente o oposto. Na verdade, o tempo útil do atleta profissional é muito curto. Curto, lógico, estou falando da possibilidade do primeiro contrato ser fixado aos 16 anos para trabalho, e uma vida que vai até os 40. Então, quer dizer, significa dizer que de 16 ao 40 eu posso ser um atleta profissional. Então, eu tenho que me manter em alto nível, em alto rendimento. E eu vou até usar uma expressão de um atleta que eu gosto muito, foi um amigo nosso, o Marcelo Freire. Nós demos aula no Rio Branco junto, ele era aluno lá no curso de jornalismo, o Marcelinho Carioca, e ele me contou, eu brinquei com ele, ele falou para mim assim, que ele resolveu parar de jogar quando ele percebeu o seguinte, que o corpo dele não acompanhava a mente. O que significa dizer, ele estava perdendo o alto rendimento, ele
ele já estava deixando de ser alto rendimento. Então, essa vida do atleta, ela é uma vida diferenciada. Então, não dá para eu comparar a vida de um atleta profissional com os direitos do trabalho normal de um metalúrgico, de um balconista, de um engenheiro, de um advogado e assim por diante. Nós mesmos, na advocacia, temos uma lei especial que regulamenta a vida do advogado. Né? E qual foi a primeira consequência disso? Quando a gente fala de terceirização hoje, qual foi a primeira atividade que terceirizou no Brasil? Foi o advogado. Né? As grandes empresas só tem advogado dentro de empresa, só tem onde? Em grande empresa, porque o advogado é um profissional caro. Né? Então, são particularidades que nós vamos tendo. E o futebol tem isso. Então, algumas decisões realmente impuseram aí umas punições de adicional noturno, de uma série de hora extra e tal, mas também temos várias decisões ao contrário. O TST ainda vai julgar essas questões, mas eu acredito que o TST vai afastar esse tipo de condenação. A tendência é ele afastar esse tipo de condenação. É isso. Doutor Paulo, a propósito disso, só complementando aí, a propósito disso, recentemente, o Santos teve essa questão. 2 atletas, o Santos atrasou, né, o salário dos seus atletas em 3 meses, e o artigo 31 da Lei Pelé diz que o atleta pode se desvincular do clube caso o clube deixe de pagar 3 ou mais salários e também direito de imagem, ou seja, 3 meses pode buscar a desvinculação do clube. Um atleta se valeu deste artigo e conseguiu a liberação, o outro atleta foi para a via trabalhista, que até o goleiro Everton, se eu não estiver enganado, ele foi para a via trabalhista e não conseguiu a liberação do Santos. Ou seja, ele permaneceu no clube, aí depois fizeram um acordo e ele acabou saindo. Mas é a questão do conflito das legislações. Só para complementar. A grande questão... Pode falar, Marcelo. Desculpe, está interrompendo. Não, sabia que você ia falar. Eu tinha certeza. Desculpa. Em primeiro lugar, doutor Aziz e doutor Márcio, precisamos fazer um bom time em Pindamonhangaba. Quando eu passo em frente ali à ferroviária, dá para falar que pena o estádio da ferroviária não ter nenhum time, ninguém para jogar bola. Saudades de tempos imemoriais. Mas eu posso dizer o seguinte, que há no direito desportivo uma figura justa causa do empregador e justa causa do empregado. Se você na CLT diz que comete justa causa se não pagar o salário, o empregador também, o empregado, se não comparece ao seu trabalho, receberá a justa causa por abandono de emprego. Tá certo? Prometo não interromper mais, Paulo. Você não interrompe nunca, Marcelo. Eu prometo não interromper mais. Para nós é muito importante. O Marcelo já julgou vários casos aí de relação de esporte, de atleta, efetivamente. E vira e mexe aparece lá para eles. Mas a grande verdade é que muitas vezes não dá. O professor Marcelo, para ele tem claro essa divisão da Lei Pelé, da CLT e tal. Não são todos os juízes que têm, então, às vezes, mas um ponto interessante que eu vou trazer aqui, o desembargador Marcelo, no período passado, ele estava no conselho da Escola da Magistratura da Justiça do Trabalho. E no curso de formação de juízes, ele, o doutor Sérgio Pinto Martins e o doutor Rui César Público, eles incluíram a Lei Pelé para os juízes trabalhistas entenderem o contrato especial de trabalho, até para poderem perceber essa distinção. Veja, quem é competente para julgar esse contrato é a Justiça do Trabalho, não é a Justiça Esportiva, não é. Quem tem que julgar é a Justiça do Trabalho. Mas essa questão
efetivamente tem que ser apreciada à luz do contrato especial. Não dá para comparar, até porque nós estaríamos pregando aí uma desigualdade, né? Nós temos que tratar igual os iguais, desigualmente os desiguais. É o que nós aprendemos nos primeiros dias de faculdade de Direito, não é isso? Doutor, só o doutor Alexandre aqui está agradecendo a pergunta que o senhor respondeu, está falando parabéns, está muito boa a live. Também quem está falando, o doutor Nelson Nakamura, outro membro da comissão, está falando que está excelente explanação. Doutora Renata Costa, já falei, e a doutora Juliana Fortes Lobo também falou. A última pergunta, que eu não vou me alongar mais, como a gente falou que essa palestra seria um nicho para a advocacia, eu vejo sempre, né, que para o advogado sempre tem aqui um intermediador, né, entre o clube e jogador. Então, tem as figuras do empresário, do procurador, do representante, do agente e outros mais. Será que o senhor pode dar uma pincelada só para a gente encerrar a live aqui? Doutor Aziz, né? Onde o advogado pode estar atuando? O senhor, eu vou brincar, o senhor escolhe as perguntas a dedo. Porque, na verdade, o senhor vai no ponto X da história. Veja bem, o advogado exerce uma função, o intermediário, hoje o nome utilizado é intermediário, o agente, intermediário, o empresário é a mesma figura. Intermediário, agente, é a mesma figura, que representa o atleta. Veja, não se confunde o intermediário com o advogado. Muitas vezes, algumas funções até poderiam dar, não pode. Na verdade, não podemos nem ter conflito de interesses. O advogado, ele exerce, ele revisa o contrato, ele auxilia, ele dá consultoria jurídica. Enquanto que o intermediário, ele faz consultoria comercial, enfim, planejamento comercial. A concepção do advogado, ele vem muitas vezes nesse sentido. Ele é chamado para olhar o contrato, para observar o contrato, para ler o contrato. Então, em grandes transações, você tem lá o intermediário e você tem o advogado. Normalmente, cada atleta desse que tem aí uma remuneração super avantajada, eles são como se fosse uma empresa, né? Então, você pega, eu vou brincar aqui com você pega um Daniel Alves, que é um astro, uma pessoa maravilhosa, vocês pegam aí, ele é uma empresa, ele tem lá a sua equipe de assessoria de intermediários, ele tem a sua equipe de advogados, ele tem a sua equipe de nutricionista, de fisioterapeuta, de não sei o quê. Então, veja, para cada atividade, o advogado exerce função de consultoria jurídica. Ele observa o seguinte: esse contrato aqui que o atleta vai assinar está de acordo com a lei? Igual a gente faz numa imobiliária. É a mesma relação. O advogado, ele é o corretor de imóveis? Não é. O advogado, ele é aquele que é chamado. Aliás, a atividade privativa nossa. Aliás, se alguém der consultoria jurídica e soubermos, temos que denunciar e para a nossa entidade vir aí a promover aí uma representação até criminal, se a pessoa estiver advogando aí de forma indevida. Então, essa é uma atividade privativa. O advogado não pode ter conflito de interesse, ele não pode ser advogado e empresário, não dá, até porque não podemos exercer no mesmo ambiente a mesma atividade, né? Está no nosso código de ética e disciplina. Então, eu já atuei em várias transações de atletas, a gente é chamado para ler o contrato, e muitas vezes, o que acontece na parte final da negociação, como acontece, por exemplo, eu estava, antes de entrar na área, eu estava assessorando uma questão imobiliária. Quando está na fase final, é o advogado que entra, porque vai mexer na cláusula, vai tirar aqui, entra ali, mexe, quer dizer, da mesma forma em qualquer negociação, mas a assessoria é jurídica e não comercial. Então tem que ter essa divisão aí. Os intermediários, principalmente no futebol hoje, eles gozam de uma regulamentação. A CBF regulamenta os intermediários. Tem lá um regulamento, eles têm que cumprir, eles são cadastrados. E os clubes de futebol só podem contratar intermediários, só podem pagar intermediários que forem registrados aí no cadastro da CBF.
Isso é muito importante deixar claro aí para o pessoal. Bom, doutor, só tem outro, o doutor o Fernando também está falando aqui, obrigado, Aziz, Márcio, principalmente o doutor Paulo, muito obrigado pela live, está agradecendo aqui. Eu, por minha parte, eu não vou me alongar mais, porque eu sei que o senhor tem compromisso agora, depois aí, foi combinado, foi até às 8h30, então não vou ultrapassar isso daí que está batendo em cima, né? Então, de minha parte, fica só o convite para que tenhamos uma palestra presencial aqui, né? Assim que passar tudo se normalizar, juntamente o doutor Freire, a gente vem com o doutor Marcelo aqui, vai marcar um jogo lá na Ferroviária, mas tem que ser 50 para cima, tá bom? Tá certo, doutor Marcelo? Obrigado pela participação. Será que eu vou ver esse dia? Vai sim. Nós vamos estar aí, com certeza. Tá bom? Obrigado, Obrigado. O doutor Márcio, ele joga lá no Santa Luzia também, é um meio-campo habilidoso. Sei da história do doutor Márcio aqui, viu? Mas, da minha parte, eu vou ficando por aqui, não vou me alongar mais. De verdade, agradeço, foi muito proveitosa esse pontapé da Comissão de Direito Desportivo da nossa subseção. Não poderia ter começado melhor. Parabéns ao Márcio. Muito obrigado, doutor Paulo. Muito obrigado, doutor Marcelo. Obrigado, doutor Alexandre, que está nos acompanhando lá dos Estados Unidos, né? Obrigado ao outro membro da comissão também, o doutor Nelson Nakamura, que também está nos acompanhando aí. E fica aqui o nosso total e irrestrito apoio a essa comissão, que já tem eventos aqui, segundo o nosso presidente, janeiro, fevereiro e março. Muito obrigado, boa noite. O Márcio vai encerrar agora a nossa live. Com a palavra, Márcio. Sem mais delongas, quero agradecer a presença de todos, aos que participaram com perguntas para o Dr. Paulo, agradecer a presença do Dr. Desembargador Marcelo Freire. Dr. Paulo, meu agradecimento, mais uma vez, muito especial, por ter podido contar com a vossa presença nesse primeiro evento. Como eu mencionei anteriormente, eu não pensei em outro nome, senão do Dr. Paulo. Eu acompanho, eu assisto às sessões de julgamento do STJD, semanalmente, faz parte do meu estudo diário do direito desportivo, então eu acompanho o vosso trabalho. Muito obrigado e podem preparar que Direito Desportivo, Comissão de Direito Desportivo de Pindamonhangaba, terá muito trabalho a fazer no ano de 2021. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado, agradeço, desejo a todos um Feliz Natal e um bom 2021. Muito obrigado. Obrigado, doutor Aziz, doutor Márcio. Marcelo, muito obrigado por estar junto conosco aí. Obrigado, Paulo. Obrigado por tudo. É isso aí. Então, vamos lá. Abraço. Tchau, 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 tchau.